Você ouve agora o programa Escola Bíblica no Ar, produzido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Belo Jardim. Tua palavra é sagrada, A paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que adentramos as trilhas sonoras da Rádio Bitury FM 98.3 para apresentarmos mais um programa Escola Bíblica no Ar. Programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Belo Jardim, cujo templo matriz está localizado na rua Joaquim Cordeiro Vanderlei, número 89, bairro São Pedro, próximo à agência dos Correios. Esse programa tem a direção geral do pastor Ailton José Alves e direção local do pastor Hélio Ribeiro. Na apresentação do programa, esse que vos fala, Diácono Raine dos Santos, contamos com a presença dos auxiliares Joel Ivo e Aldenis Clemente. Na operação de áudio, auxiliar Mateus Espíndola. Você está ouvindo o programa Escola Bíblica no Ar. Leitura Bíblica. A paz do Senhor, meus irmãos. Feliz por nesta tarde estarmos aqui. Peço para que abram as vossas lições, quem tiver lição, na lição de número 6, a nossa escola bíblica dominical neste domingo, lição de número 7, para quem possui, é a leitura bíblica em classe, e para quem não possui, abra sua Bíblia. Se quiser nos acompanhar, abra sua Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo de número 25, versículo de número 23, 30 e 31, logo após capítulo 26, versículo do 31 ao 37, e logo após capítulo 30, versículo 1, versículo 6 e o versículo ao versículo 8. Quem não tem a sua Bíblia, acompanhe, que nos fala assim, capítulo 25, versículo 23, 30 e 31, diz assim: também farás uma mesa de madeira de cetim. O seu comprimento será de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. E sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face continuamente. Também farás um castiçal de ouro puro, de ouro batido se fará este castiçal. O seu pé, as suas canas, as suas copas, as suas maçãs e as suas flores serão do mesmo. Agora capítulo 26, versículo 31 ao 37, que nos diz assim: depois farás um véu de pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino torcido, com querubins de obra-prima se fará. E o porás sobre 4 colunas de madeira de cetim, cobertas de ouro, sobre 4 bases de prata, seus colchetes serão de ouro. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes, e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. E porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. E a mesa porás fora do véu, e o castiçal de fronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul. E a mesa porás à banda do norte. Farás também para a porta da tenda uma coberta de pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, torcido de obra de bordador. E farás para esta coberta 5 colunas de madeira de cetim, e as cobrirás de ouro, seus colchetes serão de ouro, e far-lhe-ás fundição 5 bases de cobre. Agora capítulo 30, versículo 1, 6, 7 e 8, que nos diz assim: e farás um altar para queimar o incenso de madeira de cetim, o farás, e o porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias. Cada manhã, quando põe em ordem as lâmpadas, o queimará. E acendendo Arão as lâmpadas, à tarde, o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Também é importante destacarmos o objetivo geral, que fala que é conscientizar que devemos prestar um verdadeiro serviço e adoração a Deus.
Você está ouvindo o programa Escola Bíblica no Ar. WhatsApp do programa 989636479. 989636479. Momento de oração. Querido Deus, nesta tarde adentramos em Tua presença, meu Deus, para expressar nossa gratidão de mais uma vez estarmos aqui realizando este programa para a honra e glória do Teu santo nome. Abençoa cada um dos ouvintes que estão na escuta nesta tarde, que o Senhor possa invadir lares, corações que estão necessitados de uma palavra Tua, de um consolo Teu, meu Deus. Abençoa cada um dos que estão trabalhando e estão na escuta, a cada um daqueles que estão viajando, meu Pai, aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa visitar e que o Senhor possa operar prodígios e milagres através desses poucos minutos que nós estivemos aqui falando da Tua bondade, do Teu amor, dos planos divinos para com a humanidade. Continua abençoando a cada um, o que nós te pedimos em Teu nome. Amém. Glória a Deus. Agora vamos para o primeiro hino, o primeiro louvor nesta tarde. Aumente o som aí do seu rádio, aonde você estiver. Vamos para o primeiro louvor nesta tarde. A Tua graça me basta. Toque no altar. A Igreja Assembleia de Deus convida você e sua família para estarmos juntos adorando a Deus. Participe de nossos cultos. Domingo pela manhã, das 9 às 11h30. Venha conhecer mais de Deus na Escola Bíblica Dominical. Domingo à noite, a partir das 7 horas, grande culto de adoração. Sexta-feira, a partir das 7 da noite, participe do grande culto de ensino bíblico. Nosso endereço: Rua Joaquim Cordeiro Vanderlei, bairro São Pedro. Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, uma bênção de Deus para a sua vida. Você está ouvindo o programa Escola Bíblica no Ar. WhatsApp do programa 989636479. 989636479. Quero convidar você para fazer uma visita à nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Reúna sua família, junte todos e visite uma de nossas igrejas. Estamos presentes nos bairros São Pedro, Coab 1, Coab 3, Maria Cristina, Santo Antônio, Viana Moura da BR, Viana Moura da Faculdade, Tambor, Teresa Mendonça, Frei Damião. Também estamos presentes nos sítios, vilas e distritos. Você encontra a Assembleia de Deus em Serra dos Ventos, Vila Nova, Água Fria, Raiz, Chucuru, Tapera, Lagoa da Chave, Taboquinha. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, uma bênção para a sua vida. Visita a Igreja Evangélica Assembleia de Deus e seja participante das bênçãos divinas. A Igreja Assembleia de Deus convida você e sua família para estarmos juntos adorando a Deus. Participe de nossos cultos. Domingo pela manhã, das 9 às 11h30. Venha conhecer mais de Deus na Escola Bíblica Dominical. Domingo à noite, a partir das 7 horas, grande culto de adoração. Sexta-feira, a partir das 7 da noite, participe do grande culto de ensino bíblico. Nosso endereço: Rua Joaquim Cordeiro Vanderlei, bairro São Pedro. Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, uma bênção de Deus para a sua vida. WhatsApp do programa 989636479. 989636479. Você está ouvindo o programa Escola Bíblica no Ar. Saudações e convites.
Queremos enviar a saudação para o nosso pastor Hélio Ribeiro, que está na escuta juntamente com sua família, que Deus possa abençoar nosso pastor, que sempre nos traz palavras de edificação para a nossa alma. Queremos também enviar a saudação para o nosso presbítero Girlei, presbítero Paulo Leite, que faz parte da equipe Escola Bíblica no Ar, mas por motivos superiores estão ausentes, mas na próxima semana nossos presbíteros vão estar aqui presentes em nome do Senhor Jesus. Enviamos a saudação para o nosso presbítero Adriano, também que Deus possa abençoar, Diácono Max, né? Também queremos enviar a saudação para os dirigentes da Escola Bíblica Dominical lá no Viana Moura da Faculdade, auxiliar Cláudio Honor, nosso auxiliar Marcondes, né? Nosso auxiliar Leonardo, Diácono Everton, dirigente da congregação, né? Receba a nossa saudação aqui. Também para os nossos patrocinadores, irmã Helenice, da Ótica Belo Jardim, irmão Antônio Cavalcante, da Rede de Farmácias Cavalcante, auxiliar Claudemir, da J3 Bolsas, Dr. Maneco, Centro de Implante, Dr. Maneco, auxiliar Claudir Andrade, da Cemitério Florencio, nosso diácono Éder, da Felicel, e nosso irmão Joséildo e a irmã Andréa, da Pipilos. Que Deus possa abençoar e receba a nossa saudação aqui nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Também quero mandar saudações para nosso pastor Hélio Ribeiro, para a irmã Edjane, que são os nossos pais na fé, tem muito nos ajudado. Também quero mandar saudação para minha mãe, a irmã Maria, dali da congregação da Matriz. Também quero mandar uma saudação para toda a Escola Bíblica Dominical da Matriz, representada pelo presbítero Carlos Rogério, grande pai da fé, que tem nos ajudado. Também quero mandar saudação a nossos amigos que estão lá na igreja da Assembleia de Deus lá na Argentina, nosso amigo presbítero Sebastião Rojas, que Deus possa vos abençoar, que está na escuta, falou conosco, que Deus possa vos abençoar. Também quero mandar saudações ao presbítero Girlei e ao presbítero Paulo, que não puderam estar aqui, mas que Deus possa vos abençoar. Também, meus irmãos, vos saúdo com a paz do Senhor. Quem vos fala é o nosso irmão Aldenis. Também quero deixar minha saudação para o nosso pastor Hélio Ribeiro, a confiança de nos escalar estarmos aqui hoje. Também a minha esposa, a irmã Maeli, que está ouvindo lá também no trabalho, está na escuta da Rádio Bituria FM. Minha mãe, a irmã Joslene, também está na escuta. Quero mandar uma saudação à minha mãe, aos irmãos da congregação do Bela Vista, na pessoa também do dirigente da congregação, Diácono Jefferson, e também aos alunos da Escola Bíblica Dominical do Lagoa da Chave, onde nós cooperamos com o nosso pastor Hélio naquela congregação. Saúdo todos os irmãos com a paz do Senhor. É um prazer estar convosco aqui na sintonia da Bituria FM. Meus irmãos, eu também vos saúdo com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o irmão Mateus Espíndola. Eu gostaria de apresentar a minha mãe para vocês também, e agradeço a ela por estar ouvindo o programa. Também ao meu pai, que está no trabalho, mas não perde esse programa, que é uma bênção. Agradeço aos ouvintes que estão nos ouvindo, os amigos não evangélicos, que Deus possa abençoar cada vez mais. E aproveito essa oportunidade para mandar saudações especiais aos irmãos do Bela Vista, aos jovens, ao jovem Cássio, jovem Pierre, Renan, que estão certamente ouvindo o programa e não perdem a programação da Rádio Bituria. Também mando saudações especiais ao presbítero Adriano Paulino, ao dirigente da congregação do Bela Vista, Diácono Jefferson, irmão Alberto, irmã Maria, que certamente também estão na escuta deste programa. Que Deus possa abençoar cada vez mais a vida de vocês. Você está ouvindo o programa Escola Bíblica no Ar. Muito bem, agora são 14h24. Agora vamos para o segundo louvor. Deleite-se neste hino, Lugar Secreto, com a cantora Gabriela Rocha. Você está ouvindo o programa Escola Bíblica no Ar. WhatsApp do programa 98963-6479. 98963-6479.
Você não pode perder logo mais, a partir das 19 horas, no Templo Matriz de nossa igreja, nosso grande culto de doutrina, com a ministração do nosso pastor Hélio Ribeiro. Reúna sua família e participe, junte todos para juntos lá receber uma palavra de Deus para o teu coração nesta noite, logo mais. Fique atento. Você está ouvindo o programa Escola Bíblica no Ar. WhatsApp do programa 989636479. 989636479. Assunto do dia. Hoje o assunto que nós vamos falar nesta tarde, onde nós, nos assuntos anteriores, falamos sobre entrando no tabernáculo, sobre o pátio, os utensílios que estavam dentro do pátio, o altar do holocausto, a pia de bronze, as cortinas do tabernáculo, e hoje nós vamos comentar sobre o lugar santo. Paz do Senhor, auxiliar Joel, auxiliar o Denis. Hoje vamos comentar a primeira parte do interior da tenda, chamado de lugar santo. E já que vamos estudar esta parte do interior da tenda, auxiliar Joel, é interessante trazermos algumas informações sobre a medida deste lugar aproximadamente e algumas outras coisas que vai ser de extrema importância o professor ou o aluno que estiver nos escutando nesse momento. Amém, diácono Rani. Quero saudar também com a paz do Senhor a todos os ouvintes que estão na audiência. E é importante sim, diácono Rani, que nós destacarmos essa parte interior do lugar santo ou do tabernáculo. É interessante que nesta tenda, este interior é uma tipologia, é uma sombra das coisas, como nós podemos ver. Já é importante começar destacando que tudo que nós iremos ver serve como realidade espiritual do nosso dia a dia. É interessante também destacar, como primeira informação, que o lugar santo era um lugar de serviço, onde somente o sacerdote podia entrar. O povo, ele tinha acesso ao átrio ou ao pátio do tabernáculo. Já o lugar santo era um lugar exclusivo para os sacerdotes adorarem, para os sacerdotes entrarem. Também é interessante destacar que o santo, o lugar santo, era também um lugar especial, específico e exclusivo para a adoração dos sacerdotes. Também, como foi perguntado, é importante que nós possamos ver e destacar que a medida era cerca de 5 metros. Nós vemos que não há na Bíblia as medidas específicas, porém a cultura judaica nos fala que media 10 côvados de largura por 20 côvados de comprimento e 10 côvados de altura, ou seja, 5 metros de largura, 10 metros de comprimento e 5 metros de altura. A tenda então se divide em duas partes. E o autor aos Hebreus, ele destaca essas duas partes. Lá no capítulo 9, no versículo 6 e 7, o autor aos Hebreus vai falar justamente sobre o primeiro e o segundo tabernáculo. Então é interessante a gente frisar que nós hoje estaremos falando acerca desse primeiro tabernáculo, ou lugar santo, que era a parte interior que tinha esta medida. Também é interessante que nós possamos destacar algumas coisas. Quando nós entramos no lugar santo, haviam 3 objetos ou utensílios, 3 móveis, assim como aqueles móveis que estavam do lado de fora, havia móveis também do lado de dentro da tenda. Este era o castiçal ou candelabro, a mesa com os pães da proposição e o altar do incenso, conforme nós podemos ver no livro do Êxodo, no capítulo 30 e no versículo 27. Também é importante destacar que dentro deste lugar tudo era feito de ouro, ou ouro batido ou coberto de ouro. É interessante que enquanto do lado de fora a gente vê que eram feitos de bronze, às vezes até de bronze puro, neste lugar, dentro do santo, todos os materiais, todos os móveis, eles eram feitos de ouro, seja ouro batido, ouro puro, ou também ouro revestido nos móveis. É interessante destacarmos isto. Amém,
A tenda propriamente dita, auxiliar Denis, podemos observar que ela tinha 2 compartimentos ou 2 divisões. Inclusive o escritor aos Hebreus, que se aplica a trazer informações veterotestamentárias e aplicá-las para Cristo. Ele faz esta divisão que também tem no Antigo Testamento, e que o lugar santo é uma parte desta tenda, e que dentro dela havia 3 móveis, também tinha sua localização e foram feitos com material diferente. Sim, Diácono Raine, verdadeiramente esse lugar santíssimo, lugar santo, faziam parte da tenda, do lugar de adoração. Em primeiro lugar, poderemos destacar que este lugar santo era um lugar restrito apenas para os sacerdotes entrarem, conforme a Bíblia nos fala em Êxodo capítulo 30, versículo 10, que diz o seguinte: e uma vez no ano, Arão fará expiação sobre as pontas do altar, com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez no ano fará expiação sobre ele, pelas vossas gerações, santíssimo é ao Senhor. Então, primeiramente, destacamos que esse lugar é restrito apenas para o sacerdote, lugar santo. Como o senhor também destacou, Diácono Raine, havia nesse lugar 3 objetos, 3 grandes alusões que havia lá dentro do lugar santo, a saber, sabemos muito bem que lá dentro deste lugar havia o castiçal, a mesa com os pães e o altar de incenso, todos de ouro, conforme nosso auxiliar Joel também já frisou. Embora somente o castiçal fosse completamente de ouro, conforme Êxodo capítulo 30, versículo 27, que diz o seguinte: e a mesa com todos os seus utensílios, e o castiçal com os seus utensílios, e o altar do incenso. Então, o lugar santo, para ficar claro, dentro dele havia esses 3 utensílios, castiçal, havia também o altar do incenso e a mesa da proposição. Amém. E falando do lugar santo, é importante a gente destacar em cada um desses móveis ou utensílios que estão nele, até porque eles, no seu sentido literal, eles têm muito a nos ensinar, né? E também no seu sentido simbólico. E cada utensílio deste mostra, evidencia uma coisa que é atribuída a Jesus. O que eles faziam, revelam, prefiguram uma atribuição de Jesus para a era messiânica, em relação à igreja, em relação ao mundo. E podemos observar até, irmãos, que na página 160, na Bíblia de Estudo Pentecostal, onde tem uma foto de cada um desses utensílios. Se você tiver uma Bíblia de Estudo Pentecostal, você vai ver na página 160 uma foto de cada um desses utensílios no pátio e dentro da tenda do tabernáculo, incluindo o castiçal, ou podemos chamar menorá, que era uma luminária que estava dentro do lugar santo. Inclusive, auxiliar Joel, o candelabro, podemos tirar detalhes que a Bíblia nos revela e dedica capítulos a esta importante peça no lugar santo, que era lindíssima, não tinha encaixes e que deu trabalho para fazer. E ainda havia uma manutenção, auxiliar Joel, da competência do sacerdote, visto que era uma lâmpada e era mantida com azeite. Para tanto era necessário uma renovação diária, ser alimentado desse azeite pelo sacerdote, e era uma ordenança de Deus. Sim, Diácono Raine, era uma peça única, uma peça linda, e é interessante a gente destacar que lá no livro do Êxodo, no capítulo de número 25 e no versículo 31, nós vemos que a Bíblia nos diz: também farás um castiçal de ouro puro, de ouro batido se fará este castiçal, o seu pé, as suas canas, as suas copas, as suas maçãs e as suas flores serão do mesmo. Ou seja, veio do coração de Deus, quando Deus instruiu a Moisés do monte este castiçal. E este castiçal era uma peça única. A palavra menorá quer dizer lâmpada, candeeiro, castiçal. Ele era feito de ouro puro batido. Nós vamos ver em Êxodo, no capítulo 25, versículo 31, 36, 39. Também vamos ver em Êxodo, capítulo 31, versículo 8. É interessante também nós destacarmos sobre este móvel, sobre esse utensílio, que ele possuía 7 hastes. Seriam 6 no total, 3 de um lado, 3 de outra, e um principal, um talo principal deste móvel, conforme a gente pode ver em Êxodo, no capítulo 25 e no versículo 37. Também é interessante que nós possamos abordar que
que o seu peso era aproximadamente 1 talento, entre 40 e 50 quilos. E nós podemos ver isso através da tradição judaica. A Bíblia não vai nos revelar o peso, porém a tradição judaica nos fala que este era o peso. Também nós encontramos algumas informações acerca deste móvel, além dele ser de ouro puro, além também dele ter um peso de 40 a 50 quilos. Nós vemos também que disse que tinha 1,5 metro de altura por 1 metro de largura em suas pontas, ou seja, ele era um móvel de um tamanho considerável. Também era formada de uma única peça de ouro. Ele não possuía nenhum encaixe, ele não possuía nada, então dava muito trabalho para ser feito este móvel, porque não possuía nenhum encaixe. E também é interessante destacar que a coluna principal ela era decorada com 4 cálices esculpidos em forma de flores de amendoeira, ou seja, era um móvel com muitos detalhes, um móvel muito caro, um móvel que era feito de puro ouro e um móvel que trazia também alguma distinção para aquele lugar. É interessante também destacarmos uma das principais utilidades do candeeiro também era trazer luminosidade para o interior do tabernáculo. Como o nome já diz, ele era um candeeiro, possuía as luzes. E os filhos de Arão, eles deveriam preparar as lâmpadas toda manhã e toda tarde, conforme nós podemos ver no livro do Êxodo, no capítulo 30, no versículo 7 e no versículo 8. Também é interessante que nós destaquemos que esta manutenção ela deveria ser feita diariamente, ela deveria ser feita todos os dias para que aquela lâmpada ela não se apagasse. E é interessante que o sacerdote ele possuía essas tarefas de manter a lâmpada acesa continuamente. Nós vemos no livro de Levítico, no capítulo de número 24, do versículo 2 ao versículo 4, que ele também tinha a função de aparar o pavio e de manter o azeite. Ele tinha que manter o azeite sempre em dias, tinha que aparar o pavio que já estava fumegando. Então, esta era a função do sacerdote, o candeeiro. Ele trazia iluminação para aquele lugar, iluminação era um objeto de destaque por ser feito totalmente de ouro, e eram os sacerdotes que precisavam diariamente fazer a sua manutenção. Diácono Raine. Amém. E é importante o professor destacar na sala de aula, auxiliar Denis, que existia outro utensílio que ficava na parte direita de quem entrava dentro do tabernáculo, também chamado de mesa dos pães da proposição. Qual o texto da Bíblia que faz referência a este utensílio e quais os detalhes que podemos se dar a respeito dele? Amém, Diácono Rainer. O texto que faz referência a este segundo utensílio é Êxodo 37, versículos 10 ao 12. Nosso irmão que está acompanhando pode acompanhar na sua Bíblia o texto que faz referência a este segundo utensílio, que é a mesa dos pães da proposição. Nós vimos o nosso auxiliar Joel tecendo aqui a descrição sobre o primeiro utensílio, que é o candelabro. O nosso diácono Rainer agora nos leva a também observarmos o segundo utensílio muito importante, que também é o da mesa dos pães da proposição. Interessante observarmos que esse utensílio, este móvel, era feito de madeira de acácia ou de cetim. Ele tinha 2 côvados de comprimento. É interessante também o professor salientar que esta medida côvado é uma medida antiga, utilizada pelos povos egípcios, o povo hebreu, e que dava mais ou menos a ideia de 45 centímetros, levando hoje para o Sistema Internacional de Medidas, que é os centímetros, metros. Nós entendemos que, segundo os historiadores, os observadores da Bíblia Sagrada, que esta mesa, trazendo para nossas medidas atuais, tinha cerca de 60 centímetros, 100 centímetros de comprimento e um côvado de largura, que é 50 centímetros, e um côvado e meio de altura, 75 centímetros. Recapitulando, 100 centímetros de comprimento, 50 centímetros de largura e 75 centímetros de altura. É interessante também, diácono Rainer, observarmos que essa mesa também ela trazia consigo outros utensílios que o Senhor pediu para que fossem confeccionados. Podemos observar que existiam pratos, conforme Êxodo 25, 29 e Levítico 24, 7. Podemos observar também que haviam colheres, havia também ali as galhetas ou tigelas e também as taças ou copos. O vinho também era utilizado nesta mesa,
mas era um vinho não alcoólico, e todos estes utensílios, todos esses detalhes faziam parte da mesa dos pães da proposição. Amém. Mas pode-se falar também, auxiliar Joel, que da mesma forma que o candelabro de ouro tinha manutenção, a mesa dos pães da proposição também tinha manutenção para estes pães, e o vinho e o incenso na mesa dos pães da proposição, né? Sim, diácono Rani, é interessante que nós vemos que também possuía uma manutenção. A Bíblia vai nos falar que os filhos de Arão, os sacerdotes, eles trocavam esses pães, e que esses pães da proposição, eles eram feitos de farinha fina, ou seja, eram feitos de uma farinha da melhor qualidade, e eles comiam dele no sábado, conforme nós podemos ver no livro de Levítico, capítulo de número 24, versículo do 7 ao 9. E esta manutenção era feita todo sábado, ou seja, os coatitas eram os responsáveis pelos pães, e de sábado em sábado era eles que tinham que fazer aquela manutenção, conforme nós podemos ver em Números, capítulo 4, versículo 7, 1 Crônicas, capítulo 9, versículo 32. Os coatitas também eram responsáveis pelo transporte deste pão. Nós sabemos que a tenda, o tabernáculo, ele era feito para transporte. Então os coatitas, eles também tinham a função, não só de trocar os pães, de fazer os pães, mas também eles tinham a função de transportar os pães. E estes pães, que eram os pães da proposição, serviam como alimento para os sacerdotes. Muito bem, mas também um terceiro utensílio, auxiliar Denis, que ficava próximo ao Santíssimo Lugar. Tão próximo que este escrito aos Hebreus dá a entender que este pertence ao lugar santíssimo, o chamado altar do incenso, que numa visão paronâmica do tabernáculo é o segundo altar que aparece. O primeiro está no pátio, que é o altar do holocausto, e este ficava dentro da tenda do tabernáculo. Quais são os detalhes deste altar do incenso que a Bíblia nos menciona e como era feita a sua manutenção? Exato, diácono Reni. Nós vimos o primeiro, que é o candelabro, também vimos a mesa dos pães da proposição, e também o terceiro utensílio, o terceiro móvel, que é o altar do incenso. Podemos entender que Deus mostrou a Moisés que este altar deveria ser de madeira de acácia. Podemos ver também que era um formato quadrado ou quadrangular, era feito de ouro puro, e esse altar também havia manutenção diária, constante nesse altar, pois o incenso aponta para a adoração ao Senhor. Então o altar ficava bem próximo à cortina do lugar santíssimo, e era importantíssimo também esse altar. Glória a Deus. É importante agora destacar, auxiliar Joel, a parte aplicativa desta lição. E nós podemos aprender no lugar santo que os móveis que neles estão apontam para Cristo, a começar pelo candelabro. A principal função do candelabro era iluminar, e esta principal função aponta para o Messias. Sim, diácono Rani, essa principal função do iluminador do tabernáculo também aponta para Jesus Cristo como a nossa luz do mundo. Nós vemos que foi destacado que possuía 7 braços, os 7 talos, e estas são as 7 virtudes que o profeta Isaías, no capítulo 11 e no versículo 2, nos fala, que é sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento, temor. Então, Jesus, ele é a luz do mundo, em meio à escuridão, Jesus é a luz. É também interessante destacar que o evangelista Mateus afirma a profecia do profeta Isaías em Mateus, no capítulo 4, no versículo 16, dizendo que o mundo viu uma grande luz em meio às trevas. Então Jesus, ele é a luz do nosso mundo, assim como o candelabro era a luz do tabernáculo. Amém. Mas também, auxiliar Denis, o segundo móvel, a mesa dos pães da proposição, também aponta para Cristo e deve ser também aplicado em sala de aula. Exato, diácono Reni. Esse também utensílio chamado de mesa da proposição aponta, tem uma parte prática, a 3 coisas que podemos destacar. Aponta para a sua perfeição moral, o seu sofrimento e sua provisão. A mesa dos pães aponta para Jesus como pão vivo. Sua perfeição moral, pois 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aponta também para o seu sofrimento, conforme Isaías 53,
versículo 7, que diz: ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro. Isso aponta para o preparo do pão, que era amassado, era bem feito. E isso aponta também para a perfeição moral, o sofrimento de Cristo. E também esses pães da proposição, estando lá, tipificam uma provisão sempre necessária. Eram 12 pães grandes que ficavam acima desta mesa, sobre esta mesa, e esses pães apontam para a provisão. Sempre o Senhor estava pronto a prover o povo de Israel, e aponta perfeitamente para Jesus, conforme João 6:48, que diz: eu sou o pão da vida. Jesus é a nossa provisão maior. Amém. E por fim, só nos resta agora falar, auxiliar Joel, do terceiro utensílio, o altar do incenso. Ele também aponta para Jesus. Sim, diácono Raine, ele aponta para Jesus, porque é interessante que somente o sacerdote podia fazer a queima do incenso na adoração, na presença do Senhor. O sacerdote estava ali como intermediador, e Jesus Cristo é o nosso intercessor. Nós podemos ver em Romanos, no capítulo 8, versículo 34, e em Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Jesus, ele é o nosso intermediador das nossas dores. Assim como o sacerdote, ele intermediava a nossa adoração, é Jesus que é o nosso único intermediador que está conosco. Amém. Muito bem. E só concluindo, podemos destacar que o candelabro aponta para Cristo como a luz do mundo, os pães apontam a Cristo como o pão da vida, e por fim o altar do incenso, falamos da contínua intercessão de Cristo em favor do seu coração. Você está ouvindo o programa Amém, meus Escola irmãos, curva Bíblica sua no cabeça e Ar. oremos juntos. Meu Deus e meu Pai, te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade feliz de estarmos em tua presença estudando esta lição maravilhosa. Prepara, Senhor, os corações para ouvir, para ser um terreno fértil, para a tua palavra possa germinar dentro dos corações. Senhor, abençoa todos os professores e alunos, ser conosco cada vez mais. Abençoa esta rádio, abençoa todos que estiveram na escuta, em nome de Jesus. Amém. Avisos da semana. Amados, na próxima terça-feira estaremos recebendo a doutora Edjane, psicóloga vinda da cidade de Caruaru, estará falando sobre automutilação. Você vai poder ligar, mandar sua mensagem via WhatsApp, e a doutora Edjane vai estar respondendo com muito carinho. Será na próxima terça-feira no Família Cristã, não perca. E no próximo sábado terá encontro de jovens a partir das 19 horas em nosso templo no bairro Santo Antônio. Atenção, jovens, estejam lá presentes para receber a palavra do Senhor Jesus em vossos corações. E a partir da manhã, às 11 horas, estaremos com o programa Juventude Cristã com o nosso diácono Renato e equipe. Não perca! E também teremos reunião para os obreiros neste próximo domingo, às 14 horas. O pastor Hélio convida a todos os obreiros para estarem presentes. Quem te faz nascer de novo é o Senhor Jesus. Quem te resgatou da morte foi. E o ensaio para os jovens na Coab 1. Todos os jovens não percam. Lá na Coab 1, ensaio para todos os jovens, em nome de Jesus. Agora são 14h57. Você está ouvindo o programa Escola Bíblica no Ar. Pedido do ouvinte. Muito bem, 14h58. Entramos agora com a participação do ouvinte. Queremos agradecer a irmã Itamires, que nos mandou mensagem. Irmão Romero aí da congregação, o pai de Raíssa, da jovem Raíssa. Nós também estamos com a participação do irmão Ricardo aí de Serra dos Ventos, irmão Ricardo e irmão Romero, irmão Oséias no Bela Vista, que está trabalhando, mas não perde a programação dessa Rádio Bituria FM. Sua esposa também, irmã Cecília, Rita, minha tia também, que está ligada no programa, a minha avó e o meu avô também estão sintonizados nessa programação. A irmã Sara está ligada conosco, auxiliar Misael, e o diácono Renato também parabeniza a sua esposa por mais um ano de vida. Parabéns pra você nessa data querida, e que Deus te dê paz, te dê vida.
também minha mãe Verônica e meu pai Zezinho, que estavam ligados no programa e vão continuar ligados. Não esqueça, amanhã temos a partir das 11 horas programa Juventude Cristã e esperamos vocês. Agradecemos também a irmã Lurdinha, que entrou em contato conosco agorinha, terminando o programa, e queremos informar que haverá o culto evangelístico no Portal Kennedy a pedido do diácono Renato. Culto evangelístico, acredito que na segunda-feira será dado esse aviso de forma melhor. Deus te abençoe, agradecemos a você que participou do programa, que você fique ligado, não perca amanhã a partir das 11 horas, programa Juventude Cristã, edificando jovens com a palavra de Deus. Acabamos de apresentar o programa Escola Bíblica no Ar, produzido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Belo Jardim.